Olá, com a graça de Deus nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre 1 aos Coríntios, a carta que Paulo mandou para os Coríntios, resposta às perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria que o homem ficasse solteiro e não se casasse. E Paulo está dizendo aqui que quando casa vem as perturbações, vem os problemas. É o que está acontecendo hoje dentro dos casamentos, muitos problemas. Então bom seria se ficasse solteiro. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tenha o seu próprio marido. Então, cada mulher tenha o seu marido e cada marido tem a sua mulher. Porque se o homem não é casado, ele não pode ter a prática do sexo, porque é pecado antes do casamento. A prática do sexo só deve ser depois do casamento. O homem deve se casar-se virgem, a mulher casar-se virgem. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Que eles não se prejudiquem um ao outro, negando sexo um ao outro. A mulher não tem poder sobre seu corpo, seu próprio corpo, mas tem no do marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui ele está falando sobre o jejum sexual, porque tem casais que fazem jejum sexual também, deitando em camas separadas para aplicar a oração. Então aqui ele fala para fazer rápido e para voltar, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, para que Satanás não tente. Então é um jejum rápido. Fez, aplica a oração e volta logo, para que o diabo não entre no meio do casal. Digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento. Não é um mandamento fazer isso, mas se o casal combinar um com o outro. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Aqui Paulo está se referindo que ele é solteiro. Paulo era solteiro. Então ele queria que todos os homens fossem como ele, para não ter problemas no casamento, porque o casamento é muito conturbado. Aqui em 1 Timóteo 3, Paulo fala os deveres dos bispos, que é pastor, é a mesma coisa. Bispo e pastor é a mesma coisa. Não existe diferença. Paulo disse isso bem claramente. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante. Veja, ele tem que ser casado. O pastor tem que ser casado. Pedro era casado, mas Paulo era solteiro. Mas se Paulo pregou que o pastor tinha que ser casado, por que Paulo era solteiro? Deus precisava de Paulo solteiro para que Paulo viajasse para os países. Paulo viajou por vários países. Você já imaginou se Paulo tivesse família, tivesse esposa, tivesse filhos? Ficaria difícil para Paulo, para que Paulo pudesse pregar o evangelho, levar o evangelho adiante.
E aqui, o que Paulo fala aqui? Porque quereria que todos os homens fossem como eu, solteiro. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra maneira. Que dom que é esse aqui? É o dom de ficar solteiro. Tem homens que não necessitam ter um casamento. Por quê? Ele não necessita de uma mulher. Ele não precisa de uma mulher. Então é um dom. Tem mulher que não necessita de ter um marido. É um dom. A pessoa nasceu daquele jeito. Ele é um homem normal. Então vocês podem notar que vocês veem aí muitos homens aí solteiros. Eles não necessitam de um casamento. E mulheres solteiras que não necessitam de um casamento. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, solteiro. Era bom se ficar solteiro. Mas se não podem conter-se, se não tem esse dom que Paulo tem e que os hormônios não suportam, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. É melhor casar do que praticar o sexo antes do casamento. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Ela não deve se apartar do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ela não pode casar de novo. Só se o homem vier a falecer. Ela é ligada ao marido enquanto tempo o marido viver. Que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, aos vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes o marido se salvará pela tua mulher? Aqui quer dizer, né? Se às vezes a mulher vai e se converte em alguma igreja, o homem não quer ir para a igreja, então aqui Paulo ele aconselha que não separe do marido. O marido não separa da mulher e nem a mulher se separe do marido. Mas agora, se o homem se converteu e a mulher não quer se converter e quer largar o marido, aí sim, deixa o homem livre para casar-se novamente. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ordeno em todas as igrejas. Então, aqui está o conselho de Paulo. Essas são as cartas de Paulo que deveriam ser lidas nas igrejas, nas denominações, e que não são lidas. Por quê? Se o pastor ler as cartas de Paulo, muitas mulheres, muitos homens sairão da igreja, então o pastor ficará sem condições de receber os dízimos. Muitos estão interessados somente nos dízimos dos irmãos. Então, por isso não são lidas as cartas de Paulo nas denominações. Vocês podem reparar que não são lidas as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo reprovam aquilo que as denominações ensinam, muitas coisas que as denominações ensinam. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo para a frente.
para alguém que necessita de um ensinamento como este. E os nossos ensinamentos vêm a partir do ensinamento do nosso profeta, William Marion Branham, que nós consideramos que seja o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. E não de Malaquias 3. Malaquias 3 é João Batista. E Malaquias 4 é um outro Elias. É o Elias para o fim dos tempos. O Elias que veio apresentar Jesus de Malaquias 3, que é o anjo do concerto. Mas Malaquias 4 é o Elias para o fim dos tempos. E nós cremos que é o mesmo Elias de Mateus 17, onde Jesus fala: eis que eu vos envio, eis que Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. João Batista não restaurou nada. Se João Batista tivesse restaurado alguma coisa, não precisaria ter vindo Lutero. Então João Batista vem apresentar Jesus. Então Jesus fala do Elias para o fim dos tempos. Quando Jesus fala lá que Elias viria primeiro, João Batista já estava morto. Então ele não se referia a João Batista. Mais à frente ele fala: eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Aí nesse outro versículo ele cita João Batista. Assim também farão padecer o Filho do Homem, que é Jesus. Ele falou em 3 pessoas. Ele falou em 2 manifestações de Elias e falou na morte dele. Um viria para o futuro. São 5 manifestações de Elias. Um Elias, depois Eliseu, depois João Batista, depois William Branham e depois para os judeus Elias, Apocalipse 11. As 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, que é equivalente a 3 anos e meio. Então são 5 vezes que Elias pisará nesta terra, número 5, o número da graça. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.